Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui uma fraude, uma picaretagem musical, porém de ótima qualidade. É o que em inglês se chama de hoax, e se todas as picaretagens, todas as farsas fossem nesse calibre, o mundo seria bem melhor, com certeza. Ao menos o mundo musical. Então eu estou falando desse álbum aqui, de uma banda supostamente chamada Damenbacht, uma banda alemã, com o álbum Impressionen 71. Então aqui a capa do álbum, a contracapa. Tem até uma temática meio de pesadelo aqui. Aqui o CD. Na contracapa do CD. Então por que eu falo que isso aqui é uma picaretagem, uma fraude ou um hoax? Porque, segundo o encarte aqui, algumas escassas informações que a gente tem aqui, e segundo a mitologia que se criou sobre essa banda também, esse álbum teria sido gravado em 1971, daí aqui no título, Impressionen 71, em alemão sofrível como o meu, seria 71, o número 71. E essas gravações teriam ficado escondidas até 1988 num porão numa casa em Ibiza. E depois, em 1988, essas gravações foram descobertas e foi lançado, na época, um disco de vinil com 4 canções aqui dessa suposta banda Damenbacht. Mas por que eu estou falando em fraude, em suposta banda? Porque na verdade essa banda nunca existiu. Esse foi um disfarce utilizado pela banda alemã, aí sim, essa banda alemã existiu mesmo. Era o HNS, essas são as iniciais da banda, H maiúsculo ponto, N maiúsculo ponto, A maiúsculo ponto, S maiúsculo ponto. Que era uma sigla para algo mais ou menos seria Risches nicht auf Sofa. Uma tradução bem mal ajambrada seria algo como Alces sem um sofá. Um título bem nonsense. Então essa banda se disfarçou de essa banda que era dos anos 80, e esse disco foi gravado em 88 mesmo. Então essa banda oitentista se disfarçou de uma banda de krautrock muito obscura, extremamente obscura, do início da década de 70, e lançou esse factoide aí de que era uma banda que ninguém conhecia, uma banda que ficou completamente obscura na época, mas foi uma grande descoberta do krautrock, uma banda que, se tivesse sido ouvida à época, seria considerada uma das bandas seminais do gênero, assim como Can, como Nó e por aí vai. Pura picaretagem, como a gente viu. Mas o som é excelente, ele emula perfeitamente o que era o krautrock naquela época. Esse aqui, a experiência sonora para ouvidos pouco acostumados ao krautrock, ao rock experimental alemão da década de 70, o resultado é devastador, é cérebro derretido com certeza. E a melhor faixa é a de abertura. Eles já começam com tudo, com a primeira faixa que é Innovative Schwingung, algo como vibrações inovadoras. Que essa é a trilha para embalar estranhos e tenebrosos pesadelos. Até a capa, que a estética da capa lembra um pouco como se fosse de um pesadelo, tanto a capa como a parte de trás aqui. Ela lembra, tem uma temática meio surrealista, meio um pouco macabra, um pouco sinistra também e bem caótica. Então é justamente o que a gente tem aqui nessa primeira faixa, que é um bombardeio de napalm na psique humana, digamos assim. Innovative Schwingung. Que a gente tem uma vocalista, uma vocalista aqui, no caso a Tina S seria o codinome dela aqui. Provavelmente seria essa daqui do meio.
onde ela fica repetindo essa frase inovativa Schwingung e no meio de uma sonoridade assim completamente aterradora, ameaçadora, soturna, que lembra às vezes você está no meio de um ritual pagão, satânico até às vezes, e a coisa só vai piorando à medida que a música vai progredindo. Daí teve uma hora que você tem uma percussão completamente gélida aqui no caso, que dá uma quebrada na música e depois vem uma outra percussão, essa bem mais de tribal, assim, com um motivo tribal, um motivo meio sinistro. Daí não se ouve mais a voz dela. É uma música assim para quem tem, para quem é impressionável, eu não recomendaria ouvir, que pode ter pesadelos à noite, com certeza, ouvindo essa música. Mas não para por aí. Essa faixa de abertura tem mais ou menos uns 13 minutos. E depois temos a segunda, Blumen im Haar, que seria uma tradução aqui. Quase todas as faixas têm títulos em alemão. Essa Blumen im Haar seria flores nos cabelos. Mas não tem nada de florido aqui nessa música, muito pelo contrário. A música tem alguns cânticos lúgubres, como se fosse uma tribo canibal da Indonésia ou algo assim. E também os teclados fazendo uma cama bem sombria também, bem ameaçadora, tem um estilo bem ameaçador aqui no caso. E depois a terceira faixa já é um pouco apenas mais relaxada, que o vinil original tinha apenas 4 músicas, 2 de cada lado, que essa aqui abriria o lado B do vinil, que tem até que ler aqui porque o título em alemão é complicado. Bewusstseinserweiterung. Seria algo como expansão da consciência, em tradução livre. Aqui ela é um pouco mais relaxada, lembra um pouco aqueles experimentos do Ashra Temple com a Rosie, aqueles como o Staring Rose ou agora me fugiu o nome do outro disco do Ashra Temple, que ela é vocalista também, que tem Gensites, que é a música que ela tem algumas intervenções também como vocalista. Mas aqui um pouco mais relaxante, chega a lembrar assim muito vagamente aquele projeto Enigma da década de 90, com música, bem que aqui não tem música católica, música de canto gregoriano não, ainda continua a ter alguns cânticos no fundo meio soturnos também. E a quarta, e que fechava o álbum, o vinil original, é um caos sonoro completo, parece que você está no meio de uma tempestade magnética. Aqui você tem instrumentos eletrônicos parecendo estar em curto-circuito adquirindo vida própria, que é a faixa Marijuana Brothers. Aí o título é autoexplicativo. Mas aqui é a música mais barulhenta das 4 e bem, como eu falei, bem caótica, bem com instrumentos eletrônicos, com aquela pegada eletrônica, lembra um pouco o que é nos seus momentos mais malucos. E assim, o vinil original tinha essas 4 canções. Na edição em CD, quando ela foi lançada em CD pelo selo Psychedelic Pig, aí enxertaram mais 4 músicas. Uma que seria ao vivo em Ziff, seria de 1972, que é a música Ich bin der Wind. Que essa Ich bin der Wind também tem. Aqui já você tem uma influência grande de Hawkwind. Quem conhece We Took the Wrong Step Years Ago ou Hurry on Sandal vai conseguir identificar o dedilhado de guitarra imediatamente com uma grande influência do Dave Brock, o guitarrista do Hawkwind. E também aqui em Ich bin der Wind, um vocal também um pouco mais onírico, um pouco mais viajandão também. E depois temos as outras 3 canções, seriam outtakes sobras desse disco que acabaram ficando de fora. Que segundo o Conce, eles não tiveram dinheiro para ser
para fazer um álbum, uma gravação de um álbum duplo, que era o que eles pretendiam. Então aqui temos Space Invocation, é a única que tem o título em inglês. Ich bin der Wind anterior seria como algo como Eu Sou o Vento. Space Invocation, ela tem um sample da música Wielder of Words, do primeiro álbum do Tyrannosaurus Rex, que fica se repetindo ad infinitum ali, no meio de alguma confusão sonora também, para variar. Depois temos Bring uns den Frieden, que é algo que seria como Traga-nos a Paz. É que ela começa com uma orquestração meio discordante, lembrando também um pouco aquela sessão do meio de A Day in the Life dos Beatles, mas depois com alguns vocais bem esparsos também, e com muito aqui uso de muito eco, vocais com bastante eco, e também alguns vocais com rotação alterada para deixar mais agudo. A gente vê isso bem aqui. E para fechar, uma música chamada Baum der Erkenntnis, algo como Árvore do Conhecimento. Lembrando aí a árvore do fruto proibido da Bíblia, na qual Adão e Eva teriam comido o fruto que lhes era proibido. Então, fazendo referência a essa passagem bíblica. Aqui a gente tem um baixo em primeiro plano muito presente. E também temos um pouco do dedilhado do Hawkwind, também que apareceu em Space Invocation. Desculpa, em Ich bin der Wind. E também temos aqui uma barulheira também com sinos, com alguns vocais em rotação alterada também. A gente tem aqui fechando o álbum para dar o seu toque de maluquice. Então é um álbum que infelizmente não ficou muito conhecido fora do meio underground, talvez porque a proposta foi considerada profana, talvez, essa picaretagem toda. Mas eu gostei, eu gosto muito desse disco aqui, mesmo sabendo que não é krautrock setentista, é uma banda alemã dos anos 80, emulando um som setentista, mas o resultado final ficou excelente. É algo parecido com o que o XTC fez com os The Dukes of Stratosphere, mas o resultado aqui é muito mais radical, é muito mais complexo. Então, convido para quem gosta aí de krautrock e não conhece esse álbum aqui, dê uma chance a Impressionen 71, do Damenbart. Na verdade, do HNAS, mais sobre o pseudônimo Damenbart. Eu lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.